aí, vamos conversar um pouco sobre essa questão dos traumas emocionais e como é desafiador romper com esses ciclos dolorosos, com essas escolhas automáticas e com situações na sua vida que de alguma maneira você acaba repetindo sem refletir, na maioria das vezes até sem ter o domínio do que está acontecendo. É muito interessante que quando nós falamos de traumas emocionais, quando se conversa sobre padrões repetitivos, padrões emocionais, a grande maioria das pessoas quer saber como resolvê-los. Isso é muito bom. Mas como eu tenho comentado sempre e quero passar para você hoje, tão importante como saber quantos resolvê-los é conseguir primeiro identificá-los. Imagine que você está vivendo um momento de batalha no meio de uma guerra e você não sabe quem é o seu inimigo. Imagina que você está precisando romper os desafios, precisando aprender a refletir, precisando ganhar um posicionamento saudável, precisando resolver questões da vida, mudar, sair de ciclos tóxicos, mas você não sabe quem é o seu real inimigo. E é bem interessante que quando a gente vai parar para avaliar essa questão, você acaba percebendo que tão importante quanto aprender a resolver isso é perceber de onde vem. Então nós vamos estar falando hoje sobre libertação emocional, sobre como quebrar o ciclo do trauma, sobre como identificar esse trauma, saber de onde vem, por que você fica preso nessa situação e acaba influenciando os seus relacionamentos e as suas decisões. Para você que ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tati Lima, sou fundadora da comunidade Transformar e sou psicanalista sênior há mais de 20 anos, estudando e ajudando e mentorando pessoas, principalmente mulheres, a estarem desenvolvendo o seu melhor potencial, a estar aprendendo a reconhecer quem elas são, a melhorar a sua autoestima e a viver relacionamentos mais saudáveis, começando por elas mesmas, tá certo? Então seja sempre bem-vindo a esse tempo de conhecimento, a esse tempo de troca boa, onde eu quero acreditar que estou contribuindo para o bem na sua vida. Porque nós acreditamos aqui na comunidade Transformar que é preciso aprender a cuidar do corpo, da mente, da sua alma. Isso significa daquilo que você pensa e daquilo que você sente e também da sua espiritualidade. É bem importante aprender a observar que você vive situações muito desafiadoras porque a desarmonia acaba fazendo com que tudo se misture. Um exemplo muito prático disso é o seu pensamento quando fica muito acelerado e você vive um transtorno de ansiedade. Você acaba percebendo que esse pensamento ele é acelerado por conta de alguma insatisfação muito profunda e uma repetição das emoções que ao longo dos anos você foi aprendendo a sentir dessa forma. Mas nós vamos falar mais sobre isso aqui nesse momento de troca de conversas boas, tá certo? Hoje o tema é traumas emocionais. Como identificá-los, a importância de identificá-los e sim, como você pode aprender a desarmá-los para que você possa viver uma vida melhor, mais leve, mais plena e feliz, tá certo? Primeiro ponto. O que são os traumas emocionais de fato? Os traumas emocionais, eles são respostas psicológicas a experiências dolorosas ou estressantes que você viveu. Vou repetir. Traumas emocionais são respostas psicológicas a experiências traumatizantes, estressantes e até mesmo de violência que provocaram muita dor em você e você teve que viver essa situação. É muito importante você perceber que os traumas emocionais, eles acontecem na troca dos relacionamentos. Como psicanalista, eu sempre lembro que você precisa aprender a olhar para a sua história de vida. A sua história, ela é poderosa, sabe? A sua história de vida, ela traz informações de como você aprendeu a ser, a viver e a sentir. Na sua história de vida, você vai identificar alguns modelos de aprendizado
E esses modelos, eles são lições que você aprendeu. E como você aprendeu, você vai repetindo. E isso acontece lá na primeira infância. Hoje, a maravilhosa neurociências, ela já afirma pra gente que alguns padrões emocionais, eles são marcados ainda no período da gestação. Então você acaba percebendo que quando você entende a sua história, você vai começar a aprender a olhar as marcas emocionais que foram feitas em você e você aprendeu a lição desse jeito e por causa disso repete. Mas é muito interessante que algumas marcas emocionais, elas são lembradas de uma memória mais recente. Por exemplo, você pode lembrar de ter sofrido uma queda do balanço enquanto estava brincando, quando você tinha 5 anos de idade. E você vai lembrar da dor, você vai lembrar das circunstâncias. Mas você também pode ter vivido alguma dor quando ele estava sendo gerado. Como isso acontece? Acontece porque o bebê, ele sente tudo o que a mãe sente. Pois é. Então é possível que a sua mãe tenha vivido um impacto muito grande, uma emoção muito forte, e você sentiu. E você ainda era um bebê sendo gerado. Então, com isso, você vai perceber que trauma é tudo aquilo que afeta. Trauma é tudo aquilo que muda a estrutura de alguma forma. E eu também gosto de lembrar que afeto é tudo aquilo que afeta. Então, alguns traumas, eles surgem como uma representação de carinho. Eu costumo dizer que a criança, ela vai entender que isso daqui é uma carícia, mas se ela apanhar, ela também vai entender que é uma carícia, porque ela não tem condições de discernir a força e a intensidade. E ela vai acabar aprendendo a aceitar aquilo que é oferecido, ela vai se adaptar. Acontece um fenômeno muito interessante, onde a criança se psicoadapta. E de alguma maneira, como ela não tem condições de deixar de gostar de quem está ensinando, ela deixa de gostar dela mesma. Esse ponto é tão profundo que quando a criança se sente num estado de medo, num estado de tristeza muito grande, num estado de insegurança, e ela não pode demonstrar isso, ela começa a procurar ser útil, a fazer as coisas. Com o passar dos tempos, ela vai aprendendo que a sua emoção, a sua identidade, o seu autorreconhecimento só existe quando ela faz alguma coisa. Então ela começa a fazer um monte de coisa para um monte de pessoas, para que ela possa se sentir pertencente, para que ela possa se sentir útil, para também que ela possa aprender a se identificar. E essa informação, ela é tão poderosa, ela é tão profunda e ela é tão dolorida, que a criança, ela começa a se afastar da sua essência e ela começa a substituir o bom afeto pelo fazer. Quando isso acontece, um ponto de trauma é instalado, principalmente na autoestima. A criança, ela começa a não conseguir perceber o seu real valor. Por isso, precisa que sempre alguém diga o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária, o quanto ela é bonita, o quanto ela é inteligente. E aí você percebe que com o passar do tempo, esse pontinho de trauma, ele vai se fixando, como se fosse um pequeno espinho. Você já espetou o dedo em um espinho de rosas, por exemplo? Quando entra aquele espinho e ele vai entrando ali no dedo, aquilo vai incomodando de uma maneira muito grande. Quando você não retira aquele espinho, o seu corpo se adapta e cria uma proteção ao redor e acaba virando uma pequena inflamação e às vezes vira um calo. O fato é que, se você não remover o espinho, o seu corpo vai se adaptar com o espinho naquele local. Mas o seu corpo também vai sofrer modificações porque
está com um espinho no local inapropriado, é inadequado ter aquele espinho ali. Nas emoções funcionam exatamente assim. Todo o trauma, todo o impacto emocional que é muito forte, funciona como um espinho na sua emoção e que você acaba tendo que aprender a se adaptar. E depois que se adapta, pode ser o espinho mais dolorido que for. Pode ser a situação extremamente violenta. Pode ser um convívio familiar muito ruim, muito danoso. Pode ser um nível de abandono e de humilhação muito grandes, mas a sua estrutura psíquica se adapta. E quando ela se adapta, ela provoca algumas modificações ao redor dessa informação de dor. E aí acontece o que nós chamamos de padrões repetitivos. É como se ao redor daquela dor surgissem jeitos, formas de lidar com isso. Mas essas formas geralmente não são saudáveis. Então, quando a gente vai falar de trauma emocional, é literalmente ter que aprender a perceber quais são as marcas que aconteceram dentro de você e quais são os reflexos dessas pessoas que você mais amou, que mais tiveram presença na sua vida, que mais tiveram intensidade na sua vida. E aí você vai percebendo que essas intensidades, elas sempre vão acontecer com as pessoas de relacionamentos mais próximos. Então eu gosto de ensinar, quando eu estou aqui desenvolvendo a mentoria ou quando eu estou lecionando alguma aula da nossa formação da psicanálise através do método Origens, eu gosto de ensinar que os padrões emocionais são o resultado de carregar a marca das pessoas dentro de você. Sabe aquela voz que fica ecoando no seu ouvido? Você é um inútil? Mas você começou a ouvir essa voz, você tinha quantos anos? Sabe aquela sensação de insegurança que você tem pânico e quando você percebe você não consegue estar nos locais fechados? Essa insegurança, ela surgiu quando? Sabe, essa emoção que vem de dentro e quando você olha, você percebe que você não encaixa em nenhum grupo? Se você está no trabalho, não encaixa. Se você está num círculo de amizade, não encaixa. A sensação é que as pessoas sempre te repulsam. Essa sensação é uma emoção que foi gravada lá atrás. Então você vai percebendo que os padrões emocionais, eles são marcas que acontecem na sua vida ainda nos seus primeiros anos de vida. E isso conta o período gestacional. Então é muito importante você começar a pesquisar e a olhar para a sua história de vida para compreender quais são as marcas mais fortes que te causaram muito estresse, que te causaram crenças limitantes, que te causaram alguns sonhos que se transformaram em pesadelos. Então, todas as vezes em que o padrão emocional é ativado, ele acaba fazendo com que você reaja de uma maneira a manifestá-lo. Eu coloquei um vídeo hoje mais cedo de uma jovem que ela vai cuidar dos cabelos. Imagino que você tenha assistido esse vídeo. E aí é perceptível o nível do sofrimento dessa jovem quando ela começa a falar que a vida inteira ela teve o cabelo alisado e ela nem conhecia, ela nem sabia como era o cabelo dela de verdade. E ela começa a relatar alguns pontos que para mim são muito interessantes. Primeiro ela fala que todos os amigos, a família, todo mundo que estava ao redor sempre dizia o quanto que ela ficava bonita com cabelo liso. Entendam bem, por favor, nada contra cabelos lisos. Mas é a situação que a gente está trazendo como exemplo hoje. O fato é que aquela jovem, ela
começou a declarar que na história de vida dela, todo mundo dizia como ela ficava bonita com os cabelos lisos, que não conseguia vê-la com o cabelo natural. E ela vai declarando o quanto que ela foi pegando essas informações para ela. Mas com o passar dos anos, a utilização do produto químico estava danificando ela e ela queria mudar. Mas como ela mudaria se as pessoas ao redor declaravam a beleza dela e como ela estava bem? E durante esse vídeo, ela demonstra com naturalidade o nível da dor que ela sentiu, o nível da angústia que ela estava vivendo, porque ela decidiu passar pelo processo de transição capilar e descobrir como era o próprio cabelo. E é interessante que entre a decisão de ter o cabelo liso e tratado quimicamente e decidir viver a experiência de descobrir a beleza através do próprio cabelo, ela viveu um período de angústia, porque na verdade ela já vinha tanto tempo sendo, fazendo e vivendo como os outros queriam e como ela também se sentia confortável, que ela teve medo de descobrir quem ela seria sem aquele cabelo quimicamente tratado. E aí eu imagino, vou abrir aqui um parênteses, né? Essa é uma análise minha, profissionalmente falando. Imagino ela se olhando na frente do espelho e tentando se reconhecer sem o cabelo liso, tentando admitir os cabelos cacheados, crespos. A questão não é o modelo do cabelo, a questão é como aquela jovem estava tentando se reconhecer. E quando ela não conseguia se reconhecer mais com o cabelo liso, e quando ela não conseguia sequer pensar como seria com o cabelo cacheado, ela provavelmente entrou numa crise de identidade, uma crise de angústia, que muita gente vive, um conflito interno, aonde a vida inteira você aprendeu a ser o que tinha que ser, porque falaram contigo que era assim, mas de dentro de você, você não quer mais ser assim. Dentro de você, você não quer mais aceitar alguns abusos, algumas violências, você não quer mais aceitar alguns exageros. Dentro de você, você quer o seu espaço, você quer fazer a sua dinâmica de vida como você acredita, mas o que as pessoas dizem é muito forte. É mais forte do que você mesmo. É claro que nós vivemos em sociedade, toda sociedade existem as regras de convívio, ok? Mas nós estamos falando de situações como a dessa jovem que focou no cabelo a sua autoestima, colocou no modelo do cabelo a sua beleza, e quando ela pensava em estar sem ele, ela entrava em angústia. Por quê? Sem essa estrutura modelada, como ela se sentia. E quando você assiste o vídeo, você percebe o nível da angústia, o nível da tristeza, o nível do conflito que ela está passando. E é esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Os traumas emocionais, eles acontecem e eles se manifestam na sua rotina. É claro que existem traumas emocionais que foram provocados por violências muito profundas, ok? Esses traumas emocionais que foram provocados por violências muito profundas, eles causam também problemas muito profundos, ok? Mas existem alguns traumas emocionais que são mais sutis, foram feitos de uma maneira mais, vamos dizer assim, não tão violenta, mas nem por isso deixaram de ser traumas. Um exemplo prático é uma criança que cresceu com uma expectativa de um abraço e ela nunca teve esse abraço, não como ela gostaria. Para quem está de fora pode achar que é simples, mas para você que cresceu com a expectativa, sabe o quanto dói essa falta. Então é bom perceber que os traumas emocionais, eles acontecem e são corriqueiros. São os impactos das suas vivências
no dia a dia. E eles também vão se manifestar na sua vida no dia a dia. É um momento onde você tem que fazer uma transação capilar como essa jovem, e aí você vive um grande conflito. É um momento onde você tem que tomar uma decisão. Às vezes uma coisa simples, de qual roupa você vai vestir, qual cor você vai usar. E aquilo dói, você não consegue decidir. Às vezes é uma decisão mais séria. Tá vivendo um relacionamento ruim, tá vivendo um relacionamento que te machuca, você sabe que tem que sair, mas não consegue. Ou então, uma decisão de colocar limites em pessoas que você ama. Cresceu sendo ensinada por uma mãe narcisista, por um pai perverso, por um pai cruel. E aí, quando esse pai narcisista, quando essa mãe cruel se posiciona, ela te machuca. Mas você cresceu a vida toda ouvindo que, mas é sua mãe. Mas emocionalmente falando, nem todas as mães são boas, nem todos os pais são bons. E aí quando você identifica isso, você sofre, porque você precisa colocar limites. E aí o que vem à tona? Eu sou um filho ruim, eu sou uma filha ruim. Mas os seus pais também tiveram uma história dolorida que você precisa aprender a honrar e se soltar dela. Mas o fato é que a paternidade e a maternidade nem sempre é boa. E você é fruto dessa criação. E aí você descobre que se sente extremamente mal e dependente desses pais, porque se sente culpado, se sente punido, se sente na obrigação de ser filho. Então os traumas emocionais, eles acabam surgindo na sua vida na rotina. Aqui na comunidade, quando a gente está ministrando o curso, de vez em quando nós brincamos falando, você está pensando que você escolheu esse casamento? Não foi não, foi seu trauma. Porque você vai percebendo que dói tanto, que aquilo que era para ser bom acaba trazendo à tona um monte de problemas que você não tinha resolvido. E aí você acha que o outro que está do seu lado tem que resolver, só que não tem. Você tem que ir para terapia, tem que fazer mentoria, tem que aprender a se cuidar. Eu gosto de dizer que os relacionamentos, eles são um lugar onde a cura precisa prosperar. Agora, quando o problema e a dor surgem, é preciso procurar um acompanhamento profissional para ajudar a curar, tá certo? Então, você vai percebendo que as suas emoções, elas são doloridas no início, elas são guardadas pelo inconsciente e elas sempre vão influenciar as suas reações, os seus pensamentos e as suas atitudes, até que você aprenda a identificá-las. Esse é o ponto de hoje. Você está vivendo uma guerra de conflito interno e acredito que você queira se livrar dessa situação, melhorar a sua vida, sabe? Conquistar o que você precisa conquistar. Mas antes você precisa aprender a identificar o que é que está doendo e que está roubando a sua energia. Então, por mais que você possa aprender, o caminho de cura sempre foi por dentro. É preciso aprender a se olhar, é preciso aprender a se perdoar, é preciso aprender a entender o porquê que você repete o que repete, faz como faz. E isso acontece porque existe um padrão instalado. No momento em que existe o padrão instalado, você vai repetir o processo, repetir e repetir e repetir. Então, qual é a fórmula para que você alcance a libertação emocional? É você aprender estratégias para observar as origens dos seus relacionamentos. Quais são as formas com que você aprendeu a viver? Quais são as experiências que você teve? E quais são os ecos das falas dessas pessoas dentro de você? Então é muito importante aprender a identificar os padrões emocionais. É extremamente importante. Acredite, nem sempre você vai conseguir nomeá-los. Alguns são identificados através de técnicas terapêuticas e através de conhecimento aplicado, mas você não consegue falar. A questão é que você sente e o seu corpo sente. E nesses processos é preciso aprender o quê?
a liberar as informações do corpo. Então, a libertação emocional que você tanto deseja é um processo de autorreconhecimento. A libertação emocional é um período onde você vai aprender estratégias para se olhar, vai pesquisar os pontos iniciais, as origens, e vai aprender a fazer uma releitura e dar novos significados àquilo que está doendo. Mas a grande questão é que muitas das vezes a grande maioria das pessoas não querem parar para verificar o que está acontecendo por dentro. Querem soluções imediatas, querem que tudo resolva-se rápido, e eu entendo essa urgência. Mas acredite, por mais que você conquiste bens, se você não estiver bem aqui dentro, nada nunca vai estar bom. E aí você encontra pessoas com a finança super positiva, mas com um nível de exigência tão alto, uma cobrança tão alta, que ela não consegue nem curtir a vida que tem. Se pune, se machuca, sabe? Cobra demais das pessoas, um perfeccionismo extremo, exagerado, e acabam desenvolvendo, por exemplo, transtornos compulsivos, mania de limpeza, mania de controle. Isso tudo são reflexos dos padrões emocionais que você está vivendo e precisa aprender a buscar a libertação emocional. Então vamos lá, como é que você pode identificar os padrões? Vou te dar algumas dicas, ok? Início da orientação do nosso curso Libertação Emocional. Você precisa aprender a se olhar. Primeira dica, ou melhor, primeira orientação: observe as suas reações automáticas e repetitivas. O que você está repetindo na sua vida? Quais são as decisões? Por que elas te afetam tanto? Desde quando você se lembra que faz assim? Segunda orientação: perceba os seus pensamentos repetitivos. Você está vivendo 20 horas do seu dia pensando sobre a mesma coisa. Parece que o disco arranhou, o drive não sai disso. Por que você precisa manter esse pensamento? Você está fugindo de quê, de verdade? Terceira orientação: preste atenção nos seus sonhos. Sonhos são revelações do inconsciente. Eu sou apaixonada pela teoria da psicanálise e o conteúdo manifesto nos sonhos são conteúdos muito, muito reveladores. Então procure ajuda para essas orientações, tá certo? Quarta orientação: examine os seus hábitos. Existem alguns hábitos que são muito comuns, como a procrastinação, que é você demorar para resolver as coisas, enrolar com a barriga, deixar na última hora e o senso de urgência apita, você vai lá, corre e faz de qualquer jeito. Isso pode ser uma sequela de um cérebro TDAH, isso pode ser uma sequela do transtorno de ansiedade, pode ser uma sequela da baixa autoestima. Então observe essa dificuldade de resolver as coisas no prazo certo e por que você precisa disparar esse senso de urgência para se sentir pressionado. Um outro hábito muito comum que é repetido é a dificuldade de confiar. Pessoas que foram extremamente machucadas na infância, principalmente com humilhação, e que foram manipuladas de alguma maneira, têm muita dificuldade de confiar. Está se protegendo o tempo todo. E isso faz com que o sistema de alerta fique ligado. Então, tenha cuidado com isso. Um outro hábito e comportamento que a gente verifica que é tóxico, que é um hábito de um padrão emocional repetitivo, é a atração por situações problemáticas. Muita gente chama de dedo podre nos relacionamentos. Ah, eu tenho dedo podre, minha amiga tem dedo podre, meu amigo tem dedo podre.
Não, esse indivíduo está preso num ciclo de dor, aonde um padrão repetitivo tóxico faz com que ele sinta atração por aquilo que dói, por aquilo que é desgastante e por aquilo que vai fazer sofrer. Então, é preciso rever hábitos para precisar ser livre deles. Outra orientação para aprender a lidar com o seu inconsciente e que nós desenvolvemos aqui no nosso método Origens, para que você alcance a libertação emocional. Aprenda o poder do silêncio e da autorreflexão. Sim, uma mente barulhenta faz com que você traga confusão mental e emocional. Então, aprender a silenciar a mente é um hábito saudável e extremamente poderoso para que você possa autorregular as suas emoções. Eu, particularmente, gosto das técnicas da yoga e da meditação. O mindfulness também ajuda bastante. E a nossa comunidade, ela tem essas estruturas de ensino para você. Se você quiser aprender mais, vem com a gente. Outra orientação. Filtre, melhor dizendo, faça um filtro e converse com pessoas da sua confiança, mas que vão saber te ouvir e te orientar para algo melhor. Preste bastante atenção, amizades são importantíssimas. O ser humano precisa de boas amizades. Mas nem toda amizade tem condições de lidar com a sua dinâmica emocional e vai saber te orientar para uma maneira mais saudável de vida. Algumas amizades vão lhe acolher, mas podem influenciar você a continuar repetindo o mesmo padrão. Então procure pessoas que já viveram uma história de amadurecimento e podem te orientar para algo melhor. E é claro, procure um profissional da área. Seja um psicanalista, seja um psicoterapeuta, seja um psicólogo, seja um mentor. Cada profissional desenvolve a técnica conforme aprendeu. Contudo, eles são especializados, nós somos especializados para orientar você e retirar você desse processo de dor, te ajudando a descobrir esses padrões e a mudar a sua percepção acerca de você mesmo, tá bom? Então, converse com pessoas de confiança, mas busque terapia, busque a mentoria, busque tudo sobre autorreconhecimento. Aprenda de forma organizada e acredite, dê tempo ao tempo. Porque num transtorno de ansiedade, por exemplo, num trauma repetitivo, de repente você está consumindo um monte de coisas de autoconhecimento, está se entupindo de autoconhecimento, de conhecimento, mas não está conseguindo aplicar em você. Então, se você está mudando o excesso de informações que tinha pelo excesso de dinâmicas para autoconhecimento, você não está cuidando do seu trauma. Você só mudou um excesso por outro. O autoconhecimento, ele precisa ser percebido e aplicado. Você precisa estudar e praticar, estudar e praticar. É como se você estivesse remando dentro de um caiaque. Se você remar de um lado só, você vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Por isso que talvez você esteja consumindo muito conhecimento sobre essas questões de se perceber, de se enxergar, de curar, mas você não deu uma paradinha para cuidar de você, para aplicar isso na sua vida. Vou deixar uma orientação de ouro aqui para você. Muito mais vale você praticar um ponto e ele ser real e verdadeiro dentro da sua essência, do que você absorver 25 mil conhecimentos e não conseguir entendê-los. Então, pratique um ponto, entenda, absorva, melhore. Busque outro ponto, entenda, absorva, melhore. E nós ensinamos esse passo a passo emocional aqui na nossa comunidade, na nossa formação do método Origens, onde a gente te ensina a reconhecer o padrão emocional para que você possa mudá-lo. Na verdade,
no método Origens, você assume a autorresponsabilidade pela sua vida, porque a vida é sua. Então quem tem que cuidar dela é você. E aí você vai entender o que é libertação emocional. Libertação emocional é aprender a cuidar da própria vida de maneira saudável. Para quem? Para você. Tá certo? Então é muito importante você aprender a identificar os padrões no meio dessa guerra. E de verdade, sozinho, sozinha, nem sempre você consegue. Essa jovem do vídeo que nós colocamos hoje, ela é um modelo um exemplo, melhor dizendo, ela é um exemplo muito fantástico, aonde ela está expressando a verdade dela de uma maneira linda. A profissional acolhe ela com muito respeito. Eu fiquei assim encantada com a profissional acolhendo, respeitando, que é muito importante. Mas ela expressa uma dor. Como eu disse, para outros poderia ser algo simples, mas para ela era um grande desafio. Porque mexeu com a identificação, com a identidade, com o caráter, com a beleza, com a autoestima, com a segurança. E quando mexe com tudo junto, dá pane. E ela começa a reconhecer. Eu quero mudar. O que eu achei mais lindo de tudo é que tem um pedacinho que ela fala assim: eu tô com muito medo, eu não me conheço, mas eu vou encarar. E ela se encara. E fica assim, maravilhada com o que encontrou. Porque exatamente esse é o processo do auto-reconhecimento, quando você alcança uma libertação emocional. Você achava que não ia dar conta, você vive em pânico por causa disso, você topa o desafio, confia em alguém para te ajudar, passa pelo processo, interioriza, faz uma nova leitura e quando você se dá conta, você é maravilhosa. Você descobre um poder, uma energia, uma capacidade que nem tinha noção que existia. Então eu espero que você acompanhe o vídeo para que você possa compreender que os padrões emocionais eles são instalados e aparecem na sua rotina, provocando o pânico, a ansiedade, o medo, o desgaste nas relações, as repetições ruins. Mas cabe a você aprender a identificá-los, cabe a você aprender a buscar a origem disso, cuidar dessas raízes, e aí sim, você vai começar a mudar a sua perspectiva ao seu respeito. E aí você vai alcançar a libertação emocional e viver uma nova história. Então é todo um processo cíclico. É preciso se permitir, é preciso buscar ajuda, é preciso passar pelo processo, é preciso ter a certeza dentro de você que algo melhor está por vir e é preciso vibrar muito alto para o bem quando você conseguir enxergar a pessoa maravilhosa que tem aí dentro, tá certo? Bom, esse é o conteúdo que eu queria estar partilhando com vocês hoje. E para você que já me conhece sabe que eu vou terminar esse momento agradecendo ao Criador pela minha e pela sua vida. Porque eu acredito em alinhamento de energias, também acreditamos em propósito diante do Criador. Então eu quero abençoar a minha vida e a sua vida agradecendo a Deus. Porque Ele é o dono de tudo e faz todas as coisas. Mas ainda assim nos ama. E aí você precisa aprender a se amar como Ele te ama. Não como disseram que era. Você precisa aprender a se olhar de uma maneira melhor como Ele te olha. De repente você vive um conflito dizendo, mas Ele não fez, mas onde Ele estava? Eu gosto de dizer que o mal tem o seu papel e deixa suas marcas. Mas cabe a você aprender a curar-se. Cabe a você assumir a responsabilidade da sua vida para viver uma vida melhor, tá certo? Então que seja abençoado os seus pensamentos, que haja quietude, paz e segurança. Como eu gosto de dizer, que o seu céu e a sua terra, que os seus pensamentos e o seu coração e as suas emoções possam encontrar um alinhamento tão fantástico, que você vai entender que o nível do amor que você sente por você mesmo, ninguém mais tira, ninguém mais arranca. Então, como eu gosto de dizer, Criador, obrigado por esse momento tão importante. Abençoa e tranquiliza os nossos pensamentos, abençoa e tranquiliza as nossas emoções para que a gente possa fluir de uma maneira melhor. Distribui a tua paz e a tua segurança para todos nós, para aqueles que estão ouvindo agora e para aqueles que serão alcançados também.
Que a sua graça seja real e permanente, assim como a tua presença, e que faça brotar algo do bem. Assim eu acredito e agradeço. Então é isso. A gente vai estar encerrando hoje, tá bom? A gente se vê amanhã, às 14 horas, 14h04, e já, com conteúdo fantástico para sua vida. Tá certo? Tchau, tchau.